Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Que alegria começar mais um dia ao seu lado, unindo informação, esporte, fé e inspiração para fortalecer a nossa caminhada. A palavra que nos inspira hoje está em Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O tema de hoje é insistência com Deus. Insistir com Deus não é desconfiança, é fé perseverante. É entender que Ele ouve, vê e age no tempo certo, mesmo quando a resposta parece demorar. A insistência na oração não muda Deus, ela nos molda, nos fortalece e nos prepara para receber aquilo que Ele já está trabalhando. No esporte, quem insiste treina mais, cai e levanta, erra e aprende. Na vida espiritual, quem insiste cresce, amadurece e permanece firme. Que hoje você não desista daquilo que colocou diante do Senhor. Continue orando, continue confiando, continue perseverando. A insistência diante de Deus gera resistência espiritual, fé fortalecida e testemunhos que glorificam o seu nome. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária e acompanhar o programa pelas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela nossa Rádio Vida de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT de Ponte Branca, no Mato Grosso. Vamos juntos para mais uma manhã de informação, fé e inspiração? Fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, e antes do nosso placarzão do Visionário Esportes, vamos aqui aos aniversariantes, começando com os clubes aniversariantes. Lá na Itália, quem faz aniversário é o Bari. A equipe do Bari é um tradicional clube italiano da cidade de Bari, fundado em 15 de janeiro de 1908. Também o Veranópolis, do Rio Grande do Sul, clube gaúcho da própria cidade, né, fundado em 15 de janeiro de 1992. E o Brasil de Farroupilha, clube da cidade de Farroupilha, né, fundado em 15 de janeiro de 1939. Vamos aos esportistas aniversariantes de hoje, 15 de janeiro. Ganso, jogador do Fluminense, tá fazendo aniversário hoje. Aí, parabéns pro Ganso. Lutadora de MMA do UFC, Amanda Nunes, também tá fazendo aniversário. Aliás, tem informação dela, mas da adversária dela, tá? Bom, enfim, eu vou falar depois. Arthur Zanetti, ex-ginasta, né? Aposentou recentemente, tá fazendo aniversário. Leandro Damião, que jogou bastante tempo em vários clubes aí no Brasil, girou o Brasil aí, tá fazendo aniversário. Bruninho, filho do Bernardinho, tá fazendo aniversário hoje, jogador de vôlei aí, tá jogando, acho que agora no Campinas. O jogador eslovaco de futebol, Skriniar, zagueiro, acho que foi do Milan, tá sendo do Milan, né? Mohamed Salah tá fazendo aniversário hoje, tem notícia dele, tá? Daqui a pouquinho no placarzão, tá? Ed Jordan, ex-dirigente, né, do automobilismo irlandês, está fazendo aniversário. Quarterback Drew Brees, também ex-jogador de futebol americano, né, está fazendo aniversário. Iniesta, ex-jogador do Barcelona, também está fazendo aniversário. A ex-jogadora de tênis Marie Pierce está fazendo aniversário aí hoje. O Jordan Henderson tá fazendo aniversário, veterano, o jogador tá inativo ainda, o Henderson, né? O tenista Alex de Minaur, que é hoje um dos grandes, né, do tênis aí. É o Regan Smith, que é nadadora norte-americana. E o Nino Schurter, que é ciclista de mountain bike suíço. Esses esportistas estão fazendo aniversário hoje, parabéns para eles. E vamos começar o placarzão do Visionário Esportes. Ele está de volta, trazendo... Começamos aqui pelo Campeonato Paulista, trazendo o resultado de Palmeiras e Santos. Meu amigo Nilber Ferreira, ele está de volta. Fala aí, Nilber. Alô, pessoal da Visionário Esportes. O nosso amigo futebol voltou. Legal! Nos campos da Terra Brasília, do Iapoque ao Chuí. O card de hoje é Paulistão, na Arena Barueri. Jogo válido pela segunda rodada.
Palmeiras venceu o Santos por 1-0, gol marcado por Alain. Outra joia da base do Verdão. Primeira etapa, muita movimentação das duas equipes, muitas faltas cometidas e poucas ações ofensivas. Lautaro Dias teve uma boa chance pelo Peixe, mas aos 40 minutos o Palmeiras abriu o placar com Alan, em passe de Flaco Lopes. No segundo tempo, times buscaram gol, Palmeiras para ampliar e Santos para reverter o placar. Flaco cabeceou forte, Brazão defendeu aos 10 minutos. O Santos tentou depois com Igor Vinícius. Aos 49 minutos, Luiz deu trabalho para o Brazão. Carlos Miguel segurou o placar aos 51 na finalização de Robinho Júnior. Na sequência também chute de Miguelito. E terminou assim. Palmeiras 2 vitórias na competição, 100% de aproveitamento. Verdão de Abel joga no próximo sábado às 8h30 contra a sensação do Brasileirão de 2025. Como é que é? O Mirassol. E o Peixe enfrenta o Guarani no domingo às 8h30 em Campinas. Paulistão só tá começando, minha gente, e muita bola ainda vai rolar. Bem louco. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para Visionário Esportes. Voltei! Valeu demais, Nilber. Muito obrigado. Ele voltou daí com o resultado de Palmeiras e Santos. Vamos para os outros resultados, né, do Paulistão de ontem, né, da quarta-feira. O Primavera, estreante no Campeonato Paulista, né, venceu o Mirassol por 3-1. E a Ponte Preta perdeu em casa para o Velo Clube de Rio Claro por 1-0. O Palmeiras lidera, né, a competição. O Nilber já falou aqui para vocês. Campeonato Carioca, rodada 1, primeira rodada agora, né? Teve um jogo antecipado do Flamengo, né? Mas agora aqui é a rodada 1 para valer, né? Volta Redonda 1, Boa Vista 0. O Fluminense venceu o Madureira por 2-1, gols de Lescano e John Kennedy para o Fluminense. Marcão fez o gol do Madureira. E o Bangu venceu o Flamengo, né? Que ainda os titulares ainda não voltaram. O Bangu venceu por 2-1. Patrick e Garrincha. Garrincha com SH, tá? Fizeram os gols do Bangu. E o Guilherme fez o gol do Flamengo. Campeonato Mineiro, rodada 2. Democrata de Governador Valadares 0. América Mineiro 1. Gol contra de Tonhão. Betim 1. Uberlândia 1. Atlético Clube 0. URT 1. O Norte, estreante no Campeonato Mineiro, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Gustavo Emel fez o gol do Norte e o Rony fez o gol do Atlético Mineiro. Pouso Alegre 3, Itabirito 1. E a Tombense perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-1. Pedro Oliveira fez o gol da Tombense. Kenji e Japa fizeram os gols do Cruzeiro. Campeonato Gaúcho, rodada 2. Inter de Santa Maria 0, São Luís 0. Novo Hamburgo 1, Juventude também 1. Caxias 3, Avenida 0. E o Grêmio perdeu em casa para o São José por 1-0, gol de Ronald Barcelos. Vamos para a Copinha, fase 16, avos de final. Os times que estão se classificando aí para as oitavas de final. Mirassol 0, América de Natal 2. América de Natal na próxima fase. Atlético do Piauí e América Mineiro empataram em 0-0 no tempo normal. E nos pênaltis o Atlético do Piauí venceu por 4-3 e está nas oitavas de final. Bela campanha do Atlético do Piauí. Ceará 3, Grêmio Prudente 1. Ceará classificado. Cruzeiro se classificou em cima da Ponte Preta vencendo por 3-0. O Grêmio venceu a Chapecoense por 1-0. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Guanabara City de Goiás também 0. Nos pênaltis, o Guanabara City venceu por 4-3 e está nas oitavas de final. Ferroviária 1, Santos 4 e 15 de Jaú 1, Guarani 0. Então, América de Natal, Atlético do Piauí, Ceará, Cruzeiro, Grêmio, Guanabara City, Santos e 15 de Jaú estão aí nas oitavas de final. Copa da Liga Inglesa. Semifinal, jogo de ida. Chelsea 2, Arsenal 3. Garnacho fez os 2 gols do Chelsea. Ben White, Gyökeres e Zubimendi fizeram os gols do Arsenal. O Arsenal vai com vantagem para o jogo de volta. Copa do Rei, oitavas de final. Alavés 2, Raio Vallecano 0. Alavés classificado. Aqui é jogo único, hein? Betis 2, Elche 1. E Albacete, da segunda divisão espanhola 3, Real Madrid eliminado 2. Ravi Vilar e Betancor fizeram
que fez 2 gols para o Albacete. Bentancur, aliás, fez o gol no finzinho do jogo, último lance, 95 do segundo tempo. Fez o gol aí do Albacete. Mas tanto Ono e Gonçalo Garcia fizeram os gols do Real Madrid. O final foi insano desse jogo, né? O Real Madrid é eliminado da Copa do Rei. Que fase do Real Madrid, hein? Bundesliga, rodada 17. Wolfsburg 2, São Paulo 1. Hoffenheim 5, Borussia Mönchengladbach 1. O Kramaric fez um hat-trick. O Colônia perdeu em casa para o Bayern de Munique de virada por 3-1. Maina fez o gol do Colônia. Gnabry, Kim Min-jae e Leonard Kahl fizeram os gols do Bayern. Aliás, o Harry Kane fez uma jogada nesse gol do Bayern de Munique. Ele é um centroavante completo, né? E ao mesmo tempo é um armador, né? Um 9 que joga de 10, faz muito gol e ainda dá muita assistência. Grande jogador, o Harry Kane. RB Leipzig 2, Freiburg 0. Orban e Rômulo, brasileiro, fizeram os gols aí do Leipzig. Classificação atualizada: Bayern de Munique 47, Dortmund vice-líder 36, RB Leipzig e Stuttgart tem 32 pontos. O Hoffenheim é o quinto colocado com 30, Leverkusen sexto com 29, o Frankfurt é sétimo colocado com 26 e o Freiburg oitavo colocado com 23. Série A italiana, rodada 16, Napoli e Parma empataram em 0-0, Napoli desperdiçou aí, E a Inter de Milão venceu o Lecce por 1-0, gol de Espósito. A Inter disparou na liderança com 46 pontos. O Milan tem um jogo a menos ainda, está em segundo, e o Napoli é terceiro colocado, ambos com 40. A Juventus é quarta colocada e a Roma é quinta com 39. E o Como é sexto colocado com 34 pontos. Copa da Holanda, oitavas de final. Den Bosch 1, PSV 4. Verbeek fez o gol do Den Bosch. Driwek fez 2 gols, Dennis Mann e Bayraktarevic fizeram os gols do PSV. Almere City 1, Telstar 3, Telstar classificado. Go Ahead Eagles 2, Heracles também 2. Nos pênaltis o Go Ahead Eagles venceu por 2-1. O Heracles perdeu acho que 4 pênaltis nesse jogo. Foram 6 pênaltis desperdiçados, impressionante. O AZ Alkmaar goleou o Ajax por 6-0. O Ajax eliminado da Copa da Holanda de forma humilhante. Troy Parrott fez um hat-trick. Koopmeiners, Smith e Sadik fizeram os gols aí do AZ Alkmaar. Taça de Portugal, quartas de final. O FAF da terceira divisão de Portugal venceu o Braga por 2-1 e está classificado para as semifinais. E o Porto venceu o Benfica no clássico português por 1-0, eliminando o rival. Bednarek fez o gol do Porto. Copa das Nações Africanas, semifinais. Senegal venceu o Egito do aniversariante Mohamed Salah, 1-0, gol de Sadio Mané, Senegal na final. Na outra semifinal, Nigéria e Marrocos empataram no tempo normal em 0-0 e na prorrogação. Nos pênaltis, Marrocos venceu por 4-2, 2 pênaltis defendidos pelo grande goleiro Bono. Marrocos, time da casa, classificado para a final. Marrocos e Senegal vão disputar essa final no domingo. Liga Profissional Saudita, rodada 14. Al-Qadsiya 5, Al-Fahira 0, hat-trick do Julian Quinones. Al-Ali 2, Al-Tawon 1, com direito a gol de pênalti polêmico do Ivan Toney aos 90 mais 14. Ou seja, 45, teve 14 minutos de acréscimo, o negócio foi doido lá, hein? Al-Shabaab 3, Neon 2. Classificação: Al-Hilal 38 pontos, Al-Nasser, Al-Tawon e Al-Ali tem 31, vice-líderes, Al-Qadsiya em quinto com 30 e o Al-Ittihad em sexto com 27. Kings League Cup, quartas de final, Chile 8, Alemanha 5, classificado Chile, e a Espanha venceu os Estados Unidos por 9-3. Então as semifinais serão Brasil e México e Chile e Espanha. Vamos lá, notícias do futebol aqui para você. Começamos aqui pelo Flamengo, com a notícia do Lucas Paquetá, que tá
uma novela aí. Lucas Paquetá está no centro de uma negociação intensa entre West Ham e Flamengo, com o meia brasileiro deixando claro que deseja retornar ao clube que o revelou. O Flamengo já formalizou propostas crescentes, incluindo uma oferta de cerca de 45 milhões de euros, enquanto o West Ham resiste e ainda pede valores maiores. O meio-campista tem acordo pessoal com o Flamengo e pode forçar a saída ainda em janeiro, apesar da equipe inglesa depender dele na luta contra o rebaixamento. Parte da pressão também vem da cláusula no contrato do West Ham, que prevê redução de até 50% dos salários caso o clube caia para a Championship, o que pode influenciar nas negociações. Paquetá segue treinando normalmente e há reunião prevista para essa semana entre dirigentes de Flamengo e West Ham. O goleiro Andrew, de 24 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na noite de ontem, no caso na noite de terça-feira, né, no caso, né, para realizar exames e assinar contrato de 4 anos com o Flamengo, sendo o segundo reforço oficial da temporada depois de Vitão. Revelado pelo Botafogo e vindo do Gil Vicente de Portugal, ele foi recebido por torcedores no aeroporto do Galeão e já projeta títulos com o clube rubro-negro. O Flamengo pagou cerca de 1,5 milhão de euros pela liberação imediata, com o clube português mantendo 10% de uma venda futura. E o Botafogo também terá parte do valor pela venda. André se junta ao elenco como opção para disputar posição com Rossi e deve ser anunciado oficialmente após exames. O zagueiro Vitão, primeiro reforço do Flamengo para 2026, teve seu nome oficialmente publicado no BID da CBF e no BIRA da FERJ, ficando regularizado e à disposição para estrear pelo clube nas competições oficiais. O defensor já treina com o elenco principal no Ninho do Urubu e poderá ser relacionado para o Campeonato Carioca ou outras competições, conforme a avaliação do técnico Felipe Luiz. A estreia ainda não tem data definida, mas poderá ocorrer assim que houver necessidade ou oportunidade, com Vitão sendo opção também, caso algum zagueiro do elenco seja preservado por questões físicas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou a autorização para a implementação do projeto Gávea Século XXI, que moderniza a sede social do Flamengo na Gávea, em terreno estadual com uso esportivo. O plano prevê a reconstrução completa do complexo com um hotel temático voltado a atletas, delegações, sócios e torcedores, um mini estádio com capacidade para cerca de 2.000 pessoas, museu interativo, lojas, quadras esportivas e estacionamento subterrâneo para cerca de 1.000 vagas. O hotel terá caráter temático ligado à identidade rubro-negra, com receitas revertidas para atividades esportivas, e o aval estatal remove um dos maiores entraves políticos para a obra. Apesar da autorização, o projeto ainda depende de licenças urbanísticas e ambientais para avançar. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Atlético Mineiro envolvendo o Fluminense também, entre outros clubes brasileiros. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, mais notícias do futebol. Começamos com o Atlético Mineiro envolvendo o Fluminense também, tá? Com a negociação por Hulk estagnada, o Atlético Mineiro segue resistente, pedido envolvendo percentual de atletas emperra o negócio. O Fluminense realizou reunião nos últimos dias e voltou a mapear o mercado em busca de um centroavante para reforçar o ataque em 2026. A diretoria tricolor monitora Hulk enquanto estuda alternativas, com dirigentes traçando novos caminhos caso a contratação do veterano não se concretize. A indefinição ampliou a busca por outras opções, com sondagens e debates internos sobre alvos que possam ser contratados ainda nesta janela. O Atlético Mineiro sofreu uma derrota na Justiça Federal ao ter o pedido para anular o registro da marca Galo Folia, usado pelo tradicional bloco de carnaval Galo da Madrugada de Recife, rejeitado pela 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Na decisão, a juíza entendeu que não há risco de confusão entre as marcas, pois futebol e carnaval atuam em segmentos distintos, com públicos e contextos de consumo diferentes. O Atlético alegava que o uso de galo poderia violar seus direitos marcários, mas o bloco pernambucano tem registros consolidados há décadas e seguirá usando o nome normalmente. O Clube Mineiro foi ainda condenado às custas processuais e honorários e pode recorrer da decisão enquanto o Galo da Madrugada comemorou a preservação de sua tradição cultural.
O meia Renier, contratado pelo Atlético Mineiro, foca numa temporada de retomada de carreira e tem aproveitado a pré-temporada para ganhar forma física e confiança, além de trabalhar com o elenco principal durante o Campeonato Mineiro. Na estreia do time no estadual, ele marcou o primeiro gol em 2026, no empate por 1-1 com o Betim, mostrando potencial após um período irregular na Europa. O clube vê a preparação atual como fundamental para que Renier recupere rendimento e confirme seu valor na equipe ao longo do ano. O Atlético Mineiro oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Alan Minda, de 22 anos, que assinou contrato de 5 temporadas, válido até o fim de 2030, para reforçar o setor ofensivo do clube. O equatoriano desembarcou em Belo Horizonte na última sexta-feira, realizou exames médicos e agora se junta ao elenco comandado por Jorge Sampaoli, ampliando as opções pelo lado de ataque. Revelado pelo Independiente Del Valle e com passagens pelo Cercle Bruges da Bélgica, Minda também é convocado regularmente da seleção do Equador, tendo participado da Copa América e das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O Santos anunciou oficialmente a contratação do volante Gabriel Menino, de 25 anos, cedido pelo Atlético Mineiro por empréstimo até o fim da temporada de 2026, com cláusula de opção de compra ao final do vínculo. Revelado nas categorias de base do Guarani, com passagens por Palmeiras e Atlético Mineiro, Menino traz versatilidade no meio-campo e pode atuar também como lateral direito. O jogador foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista e estreou pelo Peixe ainda nesta rodada, reforçando o time de Juan Pablo Vojvoda. Vamos ao Corinthians. O Corinthians vê no volante André, de 19 anos, um jogador com potencial de valorização e futura venda alta ao mercado europeu, com multa rescisória de cerca de 100 milhões de euros. Por isso, a comissão técnica deve dar mais minutos ao jovem ao longo de 2026, aproveitando sua evolução e presença física no meio-campo após a saída de Maicon. André já marcou gols e tem sido observado como uma das promessas da base que pode se firmar no profissional e gerar receita com uma futura transferência. O lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos, desembarcou no Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians, em acordo previsto por 4 temporadas após deixar o Peñarol. Milans chega como reforço para a lateral direita, atendendo a prioridade da diretoria alvinegra de ter opção imediata a Mateuzinho. Caso seja aprovado nos exames, ele será oficialmente anunciado e integra o elenco que segue nas competições aí de 2026 já. O Corinthians avançou nas negociações para a contratação do atacante Caio César do Al Hilal, com o clube saudita aceitando um empréstimo de 1 ano e as partes agora discutindo formas de pagamento e detalhamentos da operação. Caio, de 21 anos e pouco utilizado na temporada atual, pode chegar como reforço ofensivo para 2026 e ainda com opção de compra ao final do vínculo. Paralelamente, o clube liberou o zagueiro Félix Torres para viajar a Porto Alegre e acertar seu empréstimo ao Internacional até o fim da temporada, com salários divididos entre os clubes e opção de compra. Memphis Depay, atacante do Corinthians, iniciou nesta quarta-feira, dia 14, o período de transição física e foi a campo pela primeira vez na temporada 2026 nos treinos no CT Joaquim Grava, após recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, sofrido nas rodadas finais do Brasileirão de 2025. Ele realizou exercícios sem bola ao lado de preparadores físicos e ainda não tem data definida para ficar à disposição de Dorival Júnior. A expectativa é que nos próximos dias participe de parte das atividades com o elenco, mas o clube só vai liberá-lo para jogos quando estiver totalmente recuperado. Memphis tem contrato com o Timão até junho de 2026 e soma 19 gols e 14 assistências em 65 jogos pelo clube. O São Paulo não deve antecipar a chegada do lateral direito, o Lucas Ramon, que já tem pré-contrato acertado com o clube, porque o Mirassol não está disposto a liberá-lo antes do fim do seu vínculo, válido até 5 de maio de 2026, mesmo sem inscrevê-lo no Paulistão. Sem consenso financeiro entre os clubes e sem vontade do Mirassol em abrir mão do jogador antes do prazo, a expectativa é que o lateral só chegue ao setor da Barra Funda no início de maio, quando seu contrato com o Leão do Interior estará oficialmente encerrado. Internamente, o tricolor planeja integrar Lucas Ramon para disputar posição com Cedric Soares e Mike e reforçar a lateral diante do calendário apertado, mas não há previsão de apresentação antecipada.
O técnico Hernan Crespo deve promover mudanças na escalação do São Paulo para enfrentar o São Bernardo nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista, em busca de resposta após a derrota por 3-0 na estreia contra o Mirassol. Crespo finalizou a preparação com atividade tática e ajustes, e a expectativa de retorno do zagueiro Arboleda ao time, além de possíveis alterações no meio-campo e ataque para dar mais agressividade. O lateral direito Mike está suspenso e será desfalque. O argentino ainda testou alternativas e pode observar a entrada de reforços vindos da base. Também há movimentações de jogadores jovens da Copinha integrados ao elenco profissional para compor o banco. No São Paulo cresce a pressão política em torno do presidente Júlio Casares. Aliados dele têm sugerido publicamente que Casares renuncie antes da votação do processo de impeachment, marcado para sexta-feira, evitando enfrentar diretamente o julgamento dentro do clube. A sessão do Conselho Deliberativo seguirá em formato híbrido, presencial e online, após a Justiça negar recurso do clube para alterar o modelo e impor quórum menor, representando uma derrota nos bastidores de Casares. Para que o afastamento seja aprovado, serão necessários 171 votos favoráveis e um total de 254 conselheiros, além de atingir o quórum mínimo de 75% na reunião. O reforço Gerson, apresentado pelo Cruzeiro para a temporada 2026, encara uma corrida contra o tempo para tentar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ele terá cerca de 10 a 13 jogos pelo Cruzeiro até a convocação final, além de apenas 2 amistosos da seleção contra França e Croácia no fim de março, antes da definição da lista de Carlo Ancelotti. A estreia dele pelo time mineiro está prevista para o clássico com o Atlético Mineiro no fim de janeiro. E o volante, que busca espaço no meio-campo com concorrência forte, confia que o projeto da Raposa o aproxima dos planos do técnico italiano. O desafio será mostrar rendimento e regularidade nesses compromissos para figurar na convocação final para o Mundial. O Vasco da Gama mira no atacante Brenner como reforço ofensivo em 2026, principalmente por carência no setor e necessidade de variações no ataque. Ele é um centroavante móvel, capaz de atuar como referência ou aberto pelos flancos, e pode oferecer dinamismo diferente dos atuais nomes como Verratti, GB e até Ryan. Brenner já trabalhou com Fernando Diniz no São Paulo e Fluminense, e o técnico vê no jogador um perfil que se encaixa no modelo de jogo vascaíno. Essa relação tem sido citada como fator importante para avançar nas conversas. Além disso, embora Ryan seja destaque e tenha contrato longo, o cenário externo com o interesse de clubes europeus segue em aberto, e o Vasco se planeja caso surja uma saída para equilibrar o elenco ofensivo. O clube já apresentou proposta ao Udinese, mas ainda negocia valores enquanto ajusta o elenco, pensando em alternativas para ataque em 2026. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, comentou a indefinição sobre o futuro do atacante Pablo Verratti e disse que o clube não recebeu nenhuma proposta oficial pelo centroavante até o momento, apesar das especulações envolvendo o Cerro Porteño do Paraguai. Para ele, se de fato houver oferta e o jogador quiser sair por motivos financeiros, o próprio Verratti precisa assumir essa decisão diretamente, pois no planejamento esportivo ele faz parte do elenco de 2026 com contrato até dezembro. Informações da imprensa paraguaia apontam que o Cerro Porteño já teria acordo com o jogador nos termos pessoais, mas ainda busca um entendimento com o Vasco para efetivar a transferência, com proposta de contrato de até 3 anos. Pedrinho reforçou que respeita o atacante, e não quer inverter a narrativa de saída forçada pelo clube, deixando espaço para negociações caso Verratti manifeste vontade de seguir carreira fora do Brasil. O presidente do Vasco, Pedrinho, afirmou nesta quarta-feira que a negociação para a venda da SAF do clube está em fase avançada, tendo já passado por 4 etapas de avaliação com o investidor interessado, o que representa o maior avanço desde que o Vasco retomou o controle do futebol após a saída da 777 Partners. Embora o nome do comprador não tenha sido oficialmente divulgado, apurações indicam que se trata de Marcos Faria Lamáquia, filho de José Lamáquia, ligado à Crefisa, e que tem acompanhado as tratativas desde os movimentos jurídicos e da recuperação judicial do Cruz Maltino. Pedrinho destacou que, apesar de o processo estar mais adiantado que outras negociações anteriores, só garantirá a conclusão quando houver a assinatura formal do acordo, e que a intenção é atrair um investidor responsável que dê estabilidade e aporte financeiro ao clube.
Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias aqui do futebol, do Palmeiras, aqui tem notícias do Grêmio, outros clubes brasileiros. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui, começamos esse bloco com o Palmeiras. O Palmeiras recebeu sinal verde do colombiano John Arias para discutir sua contratação junto ao Wolverhampton, com o jogador de 28 anos disposto a voltar ao Brasil e reencontrar projeção visando a Copa do Mundo. Mesmo com o interesse em avançar, o Verdão precisa derrubar uma cláusula contratual que favorece o Fluminense, que tem direito de preferência caso o Arias retorne ao futebol brasileiro, o que pode travar a negociação se o tricolor igualar uma proposta. Enquanto isso, o interesse em Thiago Almada esfriou no clube nesta janela. Embora seu nome tenha sido ventilado, fontes apontam que a negociação não deve avançar agora, com o argentino pouco inclinado a sair da Europa neste momento. No clássico Palmeiras 1 Santos 0 pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026, o meio-campista Andrés Pereira sofreu uma lesão no ombro aos 13 minutos do primeiro tempo, após disputar a jogada e cair de maneira ruim, e precisou ser substituído por Larsson ainda na etapa inicial. O jogador passou por atendimento médico em campo, sua saída gerou preocupação no departamento médico do Verdão, que ainda deve aguardar exames para saber a gravidade da lesão antes dos próximos jogos. No duelo entre Palmeiras e Vitória pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, que terminou empatado em 3-3, a classificação do Verdão nos pênaltis por 3-2 foi marcada por uma polêmica arbitral. Na terceira cobrança de Jean, a bola desviou no goleiro Aranha, passou perto da linha e voltou às mãos dele. E a arbitragem entendeu que não houve gol, gerando protestos do Vitória, que alegou que a bola teria entrado. A copinha não tem VAR e a decisão foi mantida. O clima entre Corinthians e Palmeiras voltou a azedar após novas acusações de retaliação nos bastidores. O Timão, ainda excluído do movimento dos clubes formadores, critica o rival por supostas investidas em seus jovens atletas e afirma estar sendo roubado pelo Palmeiras nas categorias de base, após 3 jogadores deixarem o Parque São Jorge rumo à academia de futebol. A polêmica tem origem na denúncia que o Palmeiras fez contra o Corinthians em 2025 por aliciamento de um garoto de 14 anos, resultando na exclusão do Corinthians do movimento dos clubes formadores. As versões dos clubes divergem, com o Alvinegro oferecendo compensações e o Verdão mantendo postura firme, enquanto o impasse continua sem resolução e limita a participação do Corinthians em torneios menores. O Grêmio fechou a contratação do goleiro Everton, que deixa o Palmeiras após 8 anos, 12 títulos e mais de 450 jogos, sendo ídolo e um dos goleiros mais vitoriosos da história do Verdão. O tricolor gaúcho oferece 3 temporadas de contrato, algo que agradou ao atleta e que resolveu um problema antigo da meta gremista. O Palmeiras, por sua vez, liberou o Everton da ascensão de Carlos Miguel, sem custo, após o próprio jogador manifestar desejo de buscar sequência de carreira e diante da ascensão de Carlos Miguel na posição. Na despedida, o clube exaltou o goleiro como representante legítimo da Academia de Goleiros, com homenagem antes do clássico e agradecimento da torcida e diretoria. O Bahia avançou nas conversas para contratar o atacante argentino Alejo Vélez, de 22 anos, cujo passe pertence ao Tottenham da Inglaterra. O tricolor formalizou uma proposta ao clube inglês e espera viabilizar a transferência definitiva, embora o negócio dependa da rescisão antecipada do atual contrato de empréstimo de Vélez com o Rosário Central, onde ele atua até junho de 2026. O jogador já apareceu em campos europeus por Sevilha e Espanhol e voltou a se destacar na Argentina, despertando novo interesse dos baianos para reforçar o setor ofensivo. O Botafogo acertou a venda do zagueiro David Ricardo, de 23 anos, ao Dinamo Moscou da Rússia, em um negócio perto de 6,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador, com o clube carioca mantendo 20% para a futura negociação. O defensor, que disputou 29 partidas pelo Glorioso em 2025, despertou interesse do Torino, da Itália, mas o time russo bateu a concorrência e satisfaz os termos do alvinegro. O Ceará, clube formador do atleta, também recebe uma parte do valor devido à sua participação nos direitos.
O Atlético Paranaense definiu o cronograma para trocar o gramado sintético da Arena da Baixada, mantendo o piso artificial pioneiro no futebol brasileiro desde 2016, mas agora com tecnologia Field Turf e Shock Pad para melhorar amortecimento, conforto e segurança dos jogadores. A substituição está prevista entre 1º de junho e 19 de julho de 2026, aproveitando a pausa do calendário pela Copa do Mundo, com manutenção preventiva no gramado atual entre 18 e 23 de janeiro, antes do clássico contra o Coritiba. O clube reforça a continuidade do sintético, mesmo após críticas sobre a dureza da superfície, destacando durabilidade e versatilidade para eventos no estádio. O Atlético Paranaense conquistou efeito suspensivo contra a punição que o proibiria de ter público na sua estreia em casa no Brasileirão 2026, após briga entre torcidas na Série B em dezembro passado. Com o recurso ainda pendente de julgamento no STJD, o Furacão agora deve contar com torcida geral na Arena da Baixada no jogo contra o Santos, em 12 de fevereiro, em vez de ficar restrito a públicos especiais ou sem público. A punição original era perda de mando e multa após os incidentes envolvendo a torcida. Vamos às notícias do futebol internacional aqui. O presidente do Al Ittihad, Anwar Al-Ahly, revelou que o clube ofereceu a Lionel Messi uma proposta histórica de cerca de 1 bilhão e 400 mil euros por ano, com um cheque em branco para ele determinar salário e duração, inclusive vitalício, quando o argentino saía do Paris Saint-Germain em 2023. Oferta que Messi recusou por priorizar sua família e optar pelo projeto no Inter Miami, onde tem contrato até 2028. Al-Ahly disse que continuaria de portas abertas para o craque e que o dinheiro nunca seria obstáculo, destacando o desejo de ter um dos maiores da história no futebol saudita. Que coisa, hein? Relatórios recentes apontam que o Bayern de Munique tem demonstrado forte interesse em contratar Bruno Fernandes, capitão do Manchester United e um dos principais meio-campistas da Premier League, como reforço para seu meio-campo europeu na próxima janela. Segundo fontes especializadas, o gigante alemão o teria colocado na lista de prioridades para a temporada seguinte e estaria disposto a apresentar uma oferta na casa dos 50 milhões de euros, visando aproveitar a experiência, liderança e qualidade técnica de Bruno para somar a sua estrutura atual. A operação ainda está em fase de observação e especulação, com negociações formais ainda não iniciadas, mas a movimentação reforça a possibilidade de uma das grandes sagas de transferências do próximo mercado. Vamos acompanhar. Falar em Manchester United vê Ruben Neves do Al Hilal como possível primeiro alvo de mercado na era Michael Carrick, após a demissão de Ruben Amorim e a nomeação de Carrick como treinador interino até o fim da temporada. O meio-campista português de 28 anos, com vasta experiência na Premier League pelo Wolverhampton, é considerado o reforço ideal para dar mais controle ao meio-campo dos Red Devils, com um valor estimado em cerca de 20 milhões de libras, 145 milhões de reais aproximadamente, para sua liberação ainda nesta janela. Apesar disso, fontes apontam que o clube pode não fazer contratações em janeiro e aguardar reforços mais significativos para o verão, dependendo da evolução do mercado e prioridades do técnico e diretoria. O Tottenham anunciou oficialmente a contratação do meio-campista inglês Conor Gallagher, de 25 anos, que chega do Atlético de Madrid em um acordo de cerca de 34 a 35 milhões de libras, aproximadamente 250 milhões de reais, e assinou contrato de longo prazo até 2031 com o clube londrino. Gallagher, que teve passagens por Chelsea, Crystal Palace e West Brom e soma mais de 20 convocações pela seleção inglesa, retorna à Premier League buscando maior sequência de jogo e reforçar o meio-campo dos Spurs em um momento com vários jogadores com vários desfalques por lesão. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelos Spurs, com o jogador demonstrando entusiasmo pelo novo desafio e o objetivo de criar momentos especiais com a torcida. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias do futebol internacional, inclusive notícias lamentáveis aqui envolvendo o Vinícius Júnior, tem notícias de outros clubes internacionais e também nacionais. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes e vamos às mais notícias do futebol internacional aqui. Começamos aqui com o Real Madrid. Real Madrid vive novo capítulo na relação com Vinícius Júnior após críticas à temporada, vaias pontuais no Bernabéu e um período turbulento sob o comando de Xabi Alonso, que terminou com a demissão do treinador. Com a chegada de Álvaro Arbeloa, o clube tenta dar um novo começo ao brasileiro, com o técnico elogiando o atacante e pedindo que ele baile e se divirta, sinalizando confiança no seu papel no time.
A mudança chega em um momento crucial, com o contrato de Vini travado e expectativas altas para sua recuperação de forma e influência no jogo. Vinícius Júnior voltou a ser alvo de ataques racistas na Espanha antes de Albacete e Real Madrid pela Copa do Rei, com torcedores gravando cânticos ofensivos chamando o atacante brasileiro de macaco, nos arredores do estádio Carlos Belmonte. O episódio foi captado em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais, levando o goleiro Thibaut Courtois a condenar o comportamento como completamente vergonhoso. O Albacete também se manifestou repudiando o racismo e afirmando que isso não representa a cidade ou o clube, em um cenário que reforça um problema recorrente no futebol espanhol, já alvo de queixas e ações judiciais nos últimos anos. O Ajax oficializou a contratação do atacante Maximilian Ibrahimovic, filho do ícone sueco Zlatan Ibrahimovic, de 19 anos, por empréstimo junto ao Milan até o fim da temporada, com opção de compra no acordo. O jovem que atuou na equipe sub-23 do clube italiano, com 5 gols e 3 assistências, deve atuar tanto no time principal quanto na equipe B dos holandeses, em uma conexão direta com a história de seu pai no clube. Em sua chegada, Maximilian declarou que quer construir sua própria trajetória no futebol, seguindo os passos, mas não a sombra de Zlatan. A Roma avançou em 2 negociações no mercado de janeiro. Acertou um empréstimo com obrigação de compra de Daniel Malen, atacante de 26 anos vindo do Aston Villa, com taxa de empréstimo e cláusula de compra que pode chegar a cerca de 25 milhões de euros ao final da temporada, para reforçar o setor ofensivo da equipe italiana. No mesmo dia, a Roma anunciou a contratação definitiva do jovem atacante francês Robinho Vaz, de 18 anos, ex-Marseille, em negócio na casa dos 25 milhões de euros, por um contrato de longo prazo, integrando mais juventude e potencial ao elenco de Gasperini. Endrick comemorou a estreia no Lyon com gol na vitória por 2-1 sobre o Lille pela Copa da França e tratou o momento como só o começo, destacando que ainda há muito campeonato pela frente e quer ajudar o clube ao máximo. O jovem atacante de 19 anos mantém o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira e vê o período na França como oportunidade de ganhar sequência e confiança. Em entrevista, elogiou o técnico Paulo Fonseca, chamando-o de paizão, pela forma como o recebeu e orientou desde sua chegada. Endrick pregou humildade e equilíbrio para seguir evoluindo em campo após o gol e a boa estreia. Um estudo do Observatório do Futebol listou os clubes que mais revelaram jogadores que hoje atuam nas 5 maiores ligas da Europa: Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A italiana e Ligue 1 francesa. E o Flamengo foi o único brasileiro a entrar no top 50, aparecendo na 46ª posição com 11 atletas formados pela base em atividade na elite europeia. Líderes do ranking são gigantes como Barcelona com 40, Real Madrid com 35 e PSG com 31, com presença forte de clubes ingleses e espanhóis. O levantamento inclui ainda argentinos como River Plate e Boca Juniors, evidenciando a capacidade de formação rubro-negra em cenário global. O técnico da seleção de Portugal, Roberto Martínez, rasgou elogios ao trabalho de Filipe Luís no Flamengo em entrevista à ESPN, destacando especialmente a preparação tática da equipe no jogo contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. Martínez disse que ficou muito surpreso com a forma como o treinador rubro-negro estruturou a equipe e elogiou seu conhecimento tático e experiência como jogador, apontando que poucos times conseguem jogar como o Fla sob o seu comando. Ele ainda ressaltou que o Campeonato Brasileiro prepara bem os jogadores para exigências técnicas e táticas de alto nível. A FIFA confirmou os locais de treino e concentração da seleção brasileira nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. A equipe ficará baseada em Nova Jersey, com treinamentos no Columbia Park Training Facility, centro do New York Red Bulls, escolhido pela CBF por infraestrutura, logística e conforto, e hospedagem reservada no Hotel The Ridge, a cerca de 15 minutos do CT. O Brasil estreia na Copa em 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, também na região. Além disso, a CBF desistiu do amistoso contra a Noruega em Cleveland por questões logísticas e agora trabalha para fechar confronto preparatório contra o Egito, opção considerada viável por semelhança tática com o rival de estreia no Mundial, antes da viagem definitiva em 1º de junho.
A Netflix fechou uma parceria histórica com a Confederação Africana de Futebol para a Copa Africana de Nações 2025 disputada no Marrocos, que inclui a produção de um filme documental exclusivo sobre o torneio, com imagens dos bastidores, momentos marcantes e a cultura do futebol africano, que será distribuído mundialmente pela plataforma após a final. Além disso, a colaboração prevê o lançamento do AFCON Daily Highlights, programa com os melhores momentos diários da competição destinado aos assinantes na África subsaariana, marcando a primeira grande presença da Copa Africana de Nações em uma plataforma global de streaming. Vamos voltar ao futebol nacional. O Sport Recife formalizou um pedido à Balada App, empresa de bilhetagem com participação do cantor Gustavo Lima, para antecipar mais 20 milhões de reais, além dos 20 milhões já previstos no contrato de 2026, visando fortalecer o orçamento do clube para a temporada. O acordo com a Balada App, válido até 2030, começou a valer em janeiro após substituição da antiga bilheteria. E o Leão busca agora um aditivo contratual que dobre o fluxo de receita ainda neste ano. A diretoria rubro-negra afirma que as negociações estão em fase final, mas nem o clube nem a empresa comentaram detalhes até o momento. Nenê explicou sua escolha pelo Botafogo da Paraíba, afirmando que o projeto apresentado no clube foi decisivo e que dificilmente existiria algo similar em outro time brasileiro neste momento da carreira. O veterano meia destacou que foi convencido pela ambição do projeto, pela confiança da diretoria e pela possibilidade de ser protagonista dentro de campo, além de citar a estrutura e o carinho da torcida como fatores fundamentais. Para o jogador, o ambiente positivo e a clareza de objetivos foram essenciais para a decisão de assinar com o clube para a temporada. O Mirassol está em negociações avançadas para contratar o atacante Ángel Romero, de 33 anos, e livre no mercado após deixar o Corinthians, como reforço experiente para a temporada, que inclui Brasileirão, Libertadores, Paulistão e Copa do Brasil. Romero avalia propostas e o clube paulista tenta viabilizar sua chegada para brigar com mais peso no ataque. Além disso, o Mirassol comprou o lateral direito Igor Formiga, de 27 anos, junto ao Juventude. O jogador já viajou para passar por exames e deve ser anunciado oficialmente em breve como reforço para a temporada. Mas Mirassol anunciou Rafaela Esteves como nova executiva responsável pelo futebol feminino do clube, marcando o início formal do projeto da equipe feminina na história centenária do Leão Caipira. Com mais de 10 anos de experiência em gestão esportiva e passagens por clubes como Corinthians e Ferroviária SAF, Rafaela terá a missão de estruturar, planejar e desenvolver todo o departamento feminino, alinhado ao crescimento institucional e exigências para competições como a Libertadores. Esta é a primeira vez que o Mirassol investe em uma equipe feminina, com projetos já em andamento e investimentos previstos em infraestrutura e formação de atletas. O Zenit da Rússia formalizou uma proposta de cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente 126 milhões de reais, ao Red Bull Bragantino pelo meia John, destaque do clube no último Brasileirão e um dos principais nomes da temporada, em um movimento que pode substituir a saída de Gerson ao Cruzeiro. A oferta está sendo avaliada pela diretoria do Massa Bruta, com conversas em andamento, mas ainda sem fechamento confirmado, enquanto o jogador segue sendo observado por clubes europeus pela sua performance no meio-campo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou na última reforma tributária o trecho que reduziria a alíquota do imposto sobre as sociedades anônimas do futebol, os SAFs, mantendo a carga tributária em 6% em vez dos 5% aprovados pelo Congresso Nacional. O veto abrange também dispositivos que excluiriam receitas de transferências de atletas da base de cálculo da tributação nos primeiros 5 anos de uma SAF. O governo justificou a decisão com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não permite criação de novos benefícios fiscais sem compensação financeira, e reafirmou a necessidade de equilíbrio fiscal, mesmo com impacto direto no modelo empresarial do futebol brasileiro. A emissora X Sports alcançou um feito histórico na Grande São Paulo durante a transmissão de Palmeiras e Vitória pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistando o 3º lugar na audiência da TV aberta e chegando a superar o SBT por momentos na faixa entre 9 horas e 36 minutos da noite e 21h45, né? Com média de cerca de 1,8 ponto e pico de até 2,50 pontos, segundo dados da Cantar e Bob Media.
O desempenho se torna um marco para o canal, que registra seu melhor índice desde o início das operações e reforça a força da Copinha como produto televisivo. O SBT decidiu tirar o Arena SBT, programa esportivo semanal comandado por Benjamin Bach desde 2020, do ar, como parte de uma reformulação da grade, segundo a coluna F5 da Folha de São Paulo. No lugar da atração, a emissora prepara uma nova atração esportiva liderada por Galvão Bueno, com estreia prevista para fevereiro, nas noites de segunda-feira, após o programa do Ratinho, em formato de debates e entretenimento esportivo, aproveitando o peso do narrador na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias dos outros esportes, incluindo aqui o NBB, a NBA, a Superliga de Vôlei, entre outros. Não sai daí! Visionária Esportes. E voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para as notícias dos outros esportes aqui para você. Começamos com o basquete NBB. O Flamengo venceu o Corinthians por 94-88 pela 25ª rodada do NBB no Maracanãzinho, mantendo a liderança da competição e se recuperando após a derrota anterior. O argentino Negrete foi destaque do Flamengo com 17 pontos, enquanto Thomas foi o cestinha geral com 29 pelo timão. O jogo teve ritmo intenso, com o Corinthians chegando a ameaçar no último quarto, mas a consistência do Fla nos momentos decisivos garantiu a vitória. Com o resultado, o Flamengo segue isolado no topo da tabela e o Corinthians ocupa a posição intermediária na tabela do NBB. Os principais resultados da NBA desta segunda e terça-feira, dias 13 e 14 de janeiro, destaque para o Oklahoma City Thunder, que venceu o San Antonio Spurs por 119-98, com Shai Gilgeous-Alexander marcando 34 pontos, e o OKC vencendo pela primeira vez na temporada contra San Antonio após 3 derrotas seguidas, contando com grande atuação coletiva e 11 bloqueios da equipe. O Los Angeles Lakers venceu o Atlanta Hawks por 141-116, onde LeBron James fez 31 pontos, deu 10 assistências e pegou 9 rebotes. E Luka Doncic fez 27 pontos e deu 12 assistências, liderando a reação e encerrando a sequência negativa de 3 derrotas. O Golden State Warriors venceu o Portland Trail Blazers por 119-97, com DeAnthony Melton fazendo 23 pontos e se destacando pelos Warriors. Na terça-feira, Cleveland Cavaliers venceu o Philadelphia 76ers por 133-107, com Donovan Mitchell marcando 35 pontos e 9 assistências e guiando os Cavs na Conferência Leste. No Golden State Warriors, o brasileiro Gui Santos brilhou na vitória contra o Portland Trail Blazers, somando 6 pontos, 6 assistências, 4 roubos de bola e 4 rebotes em 21 minutos, e recebendo elogios do técnico Steve Kerr por seu instinto e agilidade defensiva e leitura do jogo. Kerr destacou que Santos complementa bem os titulares e surpreende com a capacidade de antecipar jogadas, dando energia ao time quando entra em quadra. O ala de 23 anos, único brasileiro na NBA, segue integrado ao elenco dos Warriors para a temporada 2025-2026, após a franquia exercer a opção contratual para mantê-lo na equipe até o fim da temporada regular. No Campeonato das Américas de basquete, o Franca atropelou a Universidade de Concepción do Chile por 120-62, estabelecendo a maior vantagem da história da competição com 58 pontos de diferença e assumindo a liderança do Grupo D. O ala pivô Lucas Dias foi o destaque com 23 pontos, liderando a atuação dominante do time brasileiro no ginásio Pedrocão. O Franca registrou o recorde de pontos na competição e superou a marca histórica de mais pontos marcados num jogo do Campeonato das Américas. Com amplo domínio ofensivo e defesa agressiva, a equipe do técnico Elinho Garcia controlou o jogo do início ao fim, consolidando posição favorável na chave. Na Euroliga de basquete, o Olympiacos venceu o Partizan por 104-66, dominando o jogo do início ao fim e somando sua 5ª vitória nas últimas 6 partidas da competição. O búlgaro Alexander Vezenkov foi o destaque com 25 pontos, comandando o ataque grego em Belgrado. A derrota marcou a 7ª derrota consecutiva do Partizan na Euroliga, deixando o clube sérvio na lanterna da tabela. O Hapoel Tel Aviv segue líder da Euroliga com 14 vitórias e 6 derrotas, à frente de Mônaco, Valência e Barcelona na classificação. Na Superliga Masculina de Vôlei, a rodada teve Guarulhos e Suzano adiado por piso molhado, sem definição de resultado.
O São José dos Campos foi derrotado pelo Praia Clube por 3-0, com parciais de 25-21, 25-19 e 25-18 em partida dominada pelo time de Uberlândia. E o Goiás venceu o Vôlei Renata Campinas por 3-0, com parciais de 25-22, 25-20 e 25-23, somando um importante triunfo fora de casa no Nacional. Segundo o jornalista Rafael Siqueira no X, a líbero Kika, de 29 anos, está confirmada como reforço do Fluminense para a próxima temporada, chegando para ocupar a vaga deixada por pela líbero Marcele no tricolor carioca, depois de passagens por clubes como Osasco, Minas e Mackenzie. A negociação reforça a defesa do Flu na Superliga Feminina, com a experiente passadora trazendo intensidade e consistência ao fundo de quadra. Além disso, segundo o comentarista Bruno Voloch, o Fluminense também está perto de fechar com Arielle, a maior pontuadora da Superliga atual, que deverá ser anunciada como novo reforço ofensivo para equilibrar o elenco na disputa da temporada. No vôlei de praia, a dupla Tamela e Vicky, vice-líderes do ranking mundial, foi oficialmente anunciada como reforço do Sesc Botafogo Praia, reforçando o projeto da equipe carioca para a temporada e a busca por voos olímpicos rumo a Los Angeles 2028. Elas vêm de uma temporada de destaque no circuito mundial, com presença constante no topo da classificação e resultados expressivos nas etapas elite do Beach Pro Tour. A confirmação no Sesc Botafogo garante continuidade à parceria e estrutura para a evolução da dupla no cenário internacional. Vamos ao tênis. A tenista Renata Zarazua, do México, expôs nas redes sociais queimaduras solares nas costas após jogos no Hobart Open. Alerta sobre o calor extremo enfrentado na Austrália na fase de preparação para o Australian Open e reforça que o sol da Austrália não é brincadeira. A imagem viralizou e chamou atenção para os riscos de exposição prolongada à radiação ultravioleta durante competições sob calor intenso, com picos que ultrapassam os 35 graus e índices ultravioleta considerados muito altos. Zarazua, que disputa o Grand Slam em Melbourne, a partir do dia 18, usou o caso para destacar a importância de proteção solar adequada em torneios sob o sol australiano. No qualifying do Australian Open, Thiago Wilde e Gustavo Reid foram eliminados na segunda rodada e não avançam à chave principal do primeiro Grand Slam da temporada em Melbourne. Wilde caiu diante do italiano Francesco Maestrelli, enquanto Reid foi superado pelo croata Dino Prismic, encerrando a participação dos brasileiros na fase prévia. E no qualifying do Australian Open, o austríaco Sebastian Hoffner confundiu a regra do tie-break no set decisivo e começou a comemorar a vitória prematuramente ao fazer 7-1, pensando que o jogo já havia terminado. Mas nos grandes lãs, o super tie-break vai até 10 pontos. O erro de interpretação desequilibrou Hoffner, que viu o americano Nishish Basavaredi virar o duelo e vencer por 4-6, 6-4 e 7-6 com 13-11 no tie-break, eliminando o austríaco e tirando suas chances de chegar à chave principal. A situação virou um dos momentos mais comentados da rodada de qualificação em Melbourne, lembrando a importância de atenção total às regras, mesmo nos pontos finais. Ô, Sebastian, que é isso? Não faz isso. Agora você vai saber disso pra sempre, hein, cara? No Australian Open, outra notícia interessantíssima. Antes da chave principal, Carlos Alcaraz e Yannick Sinner disputaram o evento exibição $1 Million One Point Slam, formato inusitado em que cada confronto é decidido em apenas um ponto e reúne profissionais, amadores e convidados na Rod Laver Arena. No torneio, o amador australiano Jordan Smith surpreendeu ao eliminar Sinner e outros nomes de peso e ficou com o título, arrecadando cerca de $1 milhão australianos, aproximadamente 3,5 milhões de reais como campeão. Alcaraz também participou, mas foi eliminado antes das fases finais, em espetáculo que divertiu o público e destacou a imprevisibilidade do formato exibicional. Muito legal isso aqui, tá? Vamos adotar aqui no Brasil. A ESPN anunciou a contratação de Felipe Andreoli, que se une ao ex-tenista Bruno Soares para reforçar a cobertura do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. A dupla vai produzir conteúdos diretamente de Melbourne, com foco nos bastidores, vídeos em formato de vlog e materiais especiais para redes sociais, Disney Plus e programação da emissora.
Andreoli recebeu liberação da Record para fechar o acordo e destacou sua paixão pelo tênis desde a infância, enquanto a ESPN amplia a cobertura digital e presencial do torneio. Uma notícia preocupante aqui, o ex-jogador da NFL Sam Beal, defensor que atuou pelo New York Giants, está desaparecido há cerca de 6 a 7 meses, desde que foi visto pela última vez em 13 de julho de 2025, após deixar a namorada em Michigan e seguir para Virginia Beach, nos Estados Unidos, sem dar novos sinais de vida. Beal, de 29 anos, teve o carro recuperado em Virginia Beach, com sapatos, meias e areia no interior, mas sem qualquer pista clara sobre seu paradeiro. Sua irmã, Essence Zane, fez um apelo emocional nas redes sociais pedindo ajuda do público e das autoridades, compartilhando detalhes à procura de respostas ou encerramento para a família. As polícias de Kentwood, em Michigan, e Virginia Beach, em Virgínia, estão envolvidas nas investigações, mas até o momento não há novidades sobre o que aconteceu com Beal desde sua última comunicação. Vamos às notícias do UFC aqui, ó. No UFC, o atual campeão Khamzat Chimaev lançou um desafio direto a Alex Poatan nas redes sociais para um possível duelo no evento especial do UFC na Casa Branca, previsto para junho de 2026, e garantiu: vou finalizá-lo rápido, caso a luta seja marcada. A provocação veio em tom provocativo, com Chimaev até alfinetando fãs brasileiros para pressionarem Poatan a aceitar o confronto no octógono mais famoso do mundo. O UFC 324 sofreu um grande baque. A campeã peso galo Kayla Harrison foi retirada da luta contra Amanda Nunes devido a uma lesão no pescoço, mais especificamente hérnia de disco, que exigiu cirurgia e a obrigou a deixar o confronto marcado para 24 de janeiro em Las Vegas. O duelo, que estava entre os mais aguardados do ano e marcaria o retorno de Nunes após a aposentadoria, foi adiado para a data posterior, ainda sem definição, com a organização planejando remarcar a disputa quando Harrison estiver recuperada. Harrison pode ficar afastada dos octógonos por pelo menos 6 meses, e o UFC ainda analisa se Nunes terá outra adversária no card ou aguardará o reencontro planejado. No UFC 327, marcado para 11 de abril de 2026 no Kaseya Center em Miami, Estados Unidos, o brasileiro Paulo Borrachinha vai subir a divisão dos meio pesados até 93 quilos para enfrentar o invicto russo Azamat Murzakanov, um dos nomes mais perigosos da categoria, com cartel perfeito no MMA profissional. A informação foi apurada pelo jornalista Laerte Viana e confirmada por vários sites de MMA, sendo um dos principais confrontos do card de abril. O UFC anunciou uma grande parceria de 5 anos com a Meta, empresa que controla Instagram, Facebook e WhatsApp, que resultou no nome da sua famosa arena em Las Vegas. O UFC Apex agora se chama Meta Apex. Essa colaboração mantém no Meta Apex eventos como o UFC Fight Nights, Dana White Contender Series, UFC BJJ e também as produções de Zuffa Boxing, reforçando o espaço como centro multifuncional da organização. Pela primeira vez, ingressos serão vendidos ao público em geral para ver lutas ao vivo, com capacidade ampliada para até 1.000 espectadores após a expansão da arena. A parceria também prevê maior integração de tecnologias da Meta, como realidade virtual e inteligência artificial, para aprimorar experiências imersivas de fãs e atletas no local. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com mais notícias dos outros esportes, incluindo aqui a Fórmula 1 e também o Rally Paris-Dakar e também a agenda esportiva do dia. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com Visionária Esportes, vamos para as últimas notícias dos outros esportes. Já tem a agenda esportiva do dia, tá? Vamos começar esse bloco com a Fórmula 1. Nos testes pré-temporada da Fórmula 1, que começam em 26 de janeiro em Barcelona, Max Verstappen admitiu que ninguém sabe realmente o que esperar dos novos carros e motores, com o regulamento de 2026, destacando a grande incerteza entre as equipes enquanto trabalham para entender a nova geração de carros antes dos GPs. O tetracampeão da Red Bull prevê que os primeiros dias de teste serão mais focados em análise e tempo na garagem do que voltas rápidas na pista, e que talvez só depois dos testes no Bahrein, em fevereiro, a competitividade real dos carros comece a ficar clara. Verstappen reforçou que, apesar de ter visitado a fábrica e acompanhado o desenvolvimento da unidade de potência Red Bull Ford, tudo ainda está no escuro em relação ao desempenho comparado à concorrência.
No contrato de Max Verstappen com a Red Bull, há cláusulas especiais que, segundo reporta o jornal alemão Bild, permitem que o tetracampeão rescinda unilateralmente o acordo ainda em 2026, mesmo com o vínculo formal válido até o final de 2028, caso determinadas condições esportivas não sejam atendidas ao longo da temporada. Uma das principais disposições estabeleceria que, se Verstappen não estiver no mínimo em segundo lugar no Mundial de Pilotos até a pausa de verão europeu, ele poderia ativar a liberação sem multa, algo que tem alimentado especulações sobre seu futuro. Apesar dessa possibilidade, fontes dentro da equipe indicam que a Red Bull não acredita que a cláusula será acionada, com dirigentes reforçando a intenção de manter Verstappen no time, mesmo diante de desafios com os novos carros e regulamentos. No lançamento da temporada 2026 da Fórmula 1, a Red Bull Racing e sua escuderia irmã Racing Bulls vão apresentar juntas suas cores e iniciar oficialmente o ano em Detroit, nos Estados Unidos, em evento marcado para 15 de janeiro, na sede da Ford, que agora é parceira de motores das duas equipes. A cerimônia conjunta, no caso hoje, celebra a nova era Red Bull Ford Powertrains, com a Ford retornando à Fórmula 1 como fornecedora de unidades de potência para ambos os carros e marca o primeiro lançamento de equipe no calendário pré-temporada. O evento também será transmitido ao vivo pela Red Bull TV, reunirá pilotos, chefes de equipe e executivos e inicia a contagem regressiva para os testes e a abertura da temporada de 2026. Na Fórmula 1, o presidente da categoria, Stefano Domenicali, diz que quer ver a Ferrari forte em 2026 e acredita no plano de reação da equipe italiana após uma temporada de resultados abaixo das expectativas em 2025. Ele afirmou que a escuderia não pode normalizar o quarto lugar no Mundial dos Construtores e que confia no trabalho do chefe de equipe Fred Vasseur, além do empenho de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, para recuperar competitividade com as novas regras. Domenicali reforçou que é essencial não desistir nem se acomodar e que há um plano conjunto para que a Ferrari volte a disputar no topo com energia e foco renovados na próxima temporada. Na apresentação da VR46 Ducati para a temporada 2026 da MotoGP, Valentino Rossi afirmou que a equipe continuará com a Ducati mesmo com as mudanças de regulamento a caminho em 2027. Elogiou a competitividade da marca italiana e reforçou que a meta é melhorar o desempenho, elevar o nível e ser competitivo em todas as corridas após um 2025 de muitos altos e baixos. Ele destacou que 2026 será um ano de transição e que há confiança na preparação da Ducati, mesmo com o novo cenário técnico pela frente. O italiano Fabio Gianantonio, por sua vez, celebrou a estabilidade no projeto da VR46, ressaltando que terá a mesma equipe ao redor pela primeira vez na carreira, com continuidade de trabalho que deve permitir começar 2026 de onde parou e evoluir a performance da temporada anterior. No Rally Dakar 2026, a segunda perna da etapa maratona nos caminhões foi dominada pelo tcheco Ale Lopré, que venceu a especial, enquanto Vaidota Zala terminou em segundo e assumiu a liderança geral na categoria de caminhões após os problemas do antigo líder. Nas motos, Adrian Van Beveren triunfou na segunda perna da maratona, com o americano Rick Brabeck chegando em segundo e assumindo a liderança geral da classificação depois de um incidente com Daniel Sanders, que caiu e perdeu tempo significativo. A etapa também teve momentos de drama, com um forte acidente do espanhol Arnaud Ledot, que fraturou o tornozelo e foi forçado a abandonar a prova. Entre os carros, Mathieu Serradori venceu de forma dominante a segunda perna da maratona, e o brasileiro Lucas Moraes terminou em quarto lugar na mesma etapa, mantendo boa performance geral. A nadadora brasileira Etienne Medeiros anunciou oficialmente seu retorno às competições após quase 3 anos afastada, período em que se dedicou à maternidade e esteve longe das grandes piscinas. Ela já retomou os treinos de alto rendimento e foi apresentada de volta ao SESI São Paulo, clube onde viveu sua fase mais vitoriosa. Aos 34 anos, Etienne mira a participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, na sua principal prova, os 50 metros costas, que agora integra o programa olímpico, objetivo que motivou seu retorno.
O medalhista olímpico Alisson dos Santos, o Pio, está em fase intensa de treinos no Esporte Clube Pinheiros, focando sua preparação para a temporada de 2026 e competições do Circuito Mundial de Atletismo, com foco em manter o seu alto nível nos 400 metros com barreiras e buscar bons resultados nas provas internacionais ao longo do ano. Ele também confirmou presença no Troféu Brasil de Atletismo e projeta continuar competitivo em eventos importantes, trabalhando para equilibrar ritmo de treino e participação em provas-chave no calendário. Chegamos ao momento da agenda esportiva do dia de hoje, 15 de janeiro de 2026. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Vamos começar com os campeonatos regionais. Aqui eu vou separar por horário, tá? Então, vou falar o campeonato e o primeiro horário, o campeonato e o jogo, tá? E também a transmissão, ok? Então, 5 da tarde, Campeonato Carioca, Sampaio Correia e Nova Iguaçu, transmissão no Premier. 6h30 da tarde, Campeonato Goiano, Iumas e Abecate, transmissão no canal do YouTube da TV Brasil Central e TBC de Goiás. 7 da noite, Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto e Noroeste, transmissão na HBO Max. No mesmo horário tem Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Guarani, transmissão no YouTube do GZH e ge.globo.rs, Rio Grande do Sul, né? No mesmo horário tem Monsun e Internacional, transmissão no Sport TV e no Premier. Também no mesmo horário, Campeonato Paranaense, São Joséense e Cianorte, transmissão no canal Gold. No mesmo horário, 7 da noite, Real Noroeste Forte pelo Campeonato Capixaba, YouTube da TVE e TVE Espírito Santo. 7h15 da noite, Campeonato Baiano, Jequié e Porto, transmissão no canal do YouTube da TVE Bahia e também na TVE Bahia. 7h30 da noite, Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Corinthians, transmissão no canal do YouTube da Cazé TV, Record, Record Plus, R7.com, TNT e HBO Max. No mesmo horário, 7h30, tem Craque e Goiás pelo Campeonato Goiano, transmissão no canal Gold. 8 da noite, Campeonato Paranaense, Cascavel e Andraus, transmissão no canal Gold. No mesmo horário, Campeonato Catarinense, Joinville e Criciúma, canal do YouTube do Sportnet e também no Sportnet, canal normal, né? Canal a cabo. 8 da noite, Campeonato Alagoano, CRB e Murici, NN Play e Sportnet. Campeonato Potiguar, 8 da noite, Globo e América de Natal, canal Gold, transmissão. 8h30 da noite, Campeonato Catarinense, Marcílio Dias e Santa Catarina, transmissão no canal do YouTube do Metrópolis Esportes e do Sportnet Plus. No mesmo horário, 8h30 da noite, Campeonato Cearense, Fortaleza e Quixadá, transmissão no canal do YouTube da TVC Esporte e no canal Gold e na ge.globo/CE. CE é Ceará, né? 8h40 da noite, Campeonato Goiano, Aparecidense e Atlético Goianiense. Transmissão no YouTube da TV Brasil Central e na TBC de Goiás. 9h30 da noite, Campeonato Carioca, Portuguesa Carioca e Botafogo, no canal Premier. 9h15, Campeonato Paulista, tem São Paulo e São Bernardo. Transmissão na TNT e na HBO Max. Futebol alemão, 4h30 da noite, Bundesliga, Augsburg e Union Berlin. Transmissão na OneFootball. 5 da tarde tem Copa do Rei na Espanha, Burgos e Valência, transmissão na ESPN 4. No mesmo horário tem Racing Santander e Barcelona, transmissão na ESPN. Futebol italiano, 2h30 da tarde tem Série A italiana, Verona e Bolonha, transmissão na ESPN 2. 4:45 tem Como e Milan, transmissão na Cazé TV e no Disney Plus. 6h15 da tarde tem Série Rio de la Plata, torneio preparatório aí com o Atlético Tucumã da Argentina e Progresso, transmissão no Disney Plus. No mesmo horário tem Olímpia e Colo-Colo, também com transmissão no Disney Plus. Copa São Paulo de Futebol Júnior, 10 da manhã tem Fortaleza e Itaquaquecetuba, transmissão no X Sports. 11 da manhã, Internacional de Porto Alegre, Nacional aqui da capital, transmissão da Cazé TV. No mesmo horário tem Red Bull Bragantino e Canaã do Distrito Federal, transmissão na X Sports. 3 da tarde tem Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, transmissão na Cazé TV. No mesmo horário tem Santo André e Ibrachina, transmissão no canal do YouTube do Ulisses TV. 5 da tarde, Fluminense e Ituano, transmissão na Cazé TV. 7 da noite, São Paulo e Operário de Campo Mourão, no Paraná, transmissão no X Sports. E 9h30 da noite tem Juventude e Botafogo do Rio, transmissão no X Sports. Vamos ao basquete. 4 da tarde tem NBA.
Da NBA, diretamente de Berlim, tá? Orlando Magic e Memphis Grizzlies, transmissão na Prime Video. 9h30 da noite tem Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, também na Prime Video. E meia-noite, Golden State Warriors e New York Knicks, também na Prime Video. 6h40 tem Champions League Américas, Universidade de Concepción e Instituto de Córdoba, transmissão no YouTube da BCLA. 9h10 da noite tem Minas e Aguada, transmissão no canal do YouTube da BCLA. 7 da noite tem NBB, com São José e Cruzeiro, transmissão na X Sports. E 8 da noite tem Bauru e Paulistano, transmissão no Sport TV 3. Vôlei, 4h30 da tarde tem Champions League Feminina, Corneliano e Dresdner, transmissão no canal do YouTube da European Volleyball e no X Sports. 6h30 da tarde, Superliga Masculina de Vôlei com Monte Carmelo e Juiz de Fora, GE TV e Sport TV 2. 7h30 da noite tem Joinville e Minas, na VBTV. 9 da noite tem Bauru e Cruzeiro, transmissão no Sport TV 2. 8 da noite tem Superliga B masculina, com Praia Grande e Nord, transmissão no YouTube do Vôlei Brasil. Ok, NHL, 9 da noite, Pittsburgh Penguins e Philadelphia Flyers, transmissão na ESPN 2. Tênis, 9 da noite tem ATP 250 de Auckland, semifinal, transmissão na Disney+. 9h30 da noite, WTA 500 de Adelaide, transmissão da semifinal no Disney+. 11 da noite, W250 de Hobart, transmissão semifinal na Disney+. 11h30 da noite, ATP 250 de Adelaide, também no Disney+. Tá rolando agora Circuito Mundial de Tênis de Mesa, etapa de Doha, na Cazé TV. Na verdade, a partir de agora, a partir das 10 da manhã, vai estar rolando também no Sport TV 2, tá? Então, já transmitindo na Cazé TV, a partir das 10 da manhã, tá rolando agora, então, no Sport TV 2. E às 4 da tarde tem o Latin America Amateur Championship de golfe, primeira rodada, transmissão na ESPN 3. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia e por caminhar conosco em mais um dia de esporte, reflexão e fé. A palavra que nos acompanhou hoje está em Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Hoje refletimos sobre a insistência com Deus. Uma insistência que não nasce da ansiedade, mas da confiança. Uma perseverança que não desiste diante do silêncio, porque entende que Deus trabalha mesmo quando não vemos. Insistir com Deus é permanecer firme, mesmo cansado. É continuar crendo, mesmo sem respostas imediatas. É orar mais uma vez quando tudo parece dizer pare. Assim como no esporte, a constância constrói campeões. Na fé, a insistência constrói maturidade, fortalece o caráter e prepara grandes vitórias espirituais. Que você saia deste dia com o coração fortalecido, decidido a não esmorecer, a não abandonar a oração e a não soltar a mão de Deus. Quem insiste diante do Senhor, aprende a esperar, a confiar e a viver o cumprimento das promessas no tempo certo. Você pode ouvir hoje a reprise às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária e também acompanhar o programa pelas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela nossa Rádio Vida da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT de Ponte Branca, no Mato Grosso. Eu sou Manuel Rodrigues. Agradeço de coração pela sua companhia e pela sua audiência. Que você tenha um dia abençoado, com fé renovada, perseverança fortalecida e confiança total em Deus. Se Deus quiser, nos encontraremos na segunda-feira, tá? Amanhã não tem programa. Só temos a reprise, né? Então, segunda-feira, 9 horas da manhã. Bom fim de semana e até lá.